Muitos me perguntam sobre como funciona o meu hábito de leitura. Geralmente as pessoas querem saber como que eu consigo ler de forma regular, de forma constante. Em média, eu leio de 50 a 75 livros ao longo do ano. E meu padrão, levando em consideração a minha rotina atual, é de 1 a 2 livros por semana. Alguns leitores, a gente sabe, conseguem ultrapassar essa marca de 100 livros por ano, e até mais do que isso. Eu ainda não consegui bater essa meta, a minha ainda é bem modesta quando comparada com leitores mais ávidos. Mas se você consegue ler pelo menos um livro por semana, você já está lendo mais do que a média da população brasileira, que infelizmente ainda lê pouco. Espero que isso mude o quanto antes. Então, adotar esse ritmo de leitura, adotar em média um livro por semana, além de ser super possível você inserir isso na sua rotina, também vai ser algo que vai transformar a sua vida e você não vai querer mais parar de ler. E a gente sabe que existem diversas maneiras de aumentar a quantidade de livros que você lê, mas algumas delas não são tão lá eficientes assim. Por exemplo, ficar limitado somente a obras curtas que não desafiam a nossa capacidade intelectual e ainda se contentar em ler apenas os resumos como substituto do livro. Para mim, esses caminhos não são os ideais, né, quando o foco é apenas e exclusivamente na quantidade, ou seja, aumentar o número de livros tanto no Goodreads como no Scooby. No final das contas, isso parece um tanto sem sentido para mim. Com relação aos resumos, claro, eu não estou generalizando aqui as situações, aliás, em nenhum dos casos aqui nesse vídeo. Vamos ser razoáveis aqui. Cada um tem as suas particularidades e eu não vou esmiuçar aqui nesse vídeo, nem daria tempo para isso. Mas, claro, se você está procurando uma informação específica, essa é uma das funções do resumo. Bom, uma estratégia que eu gosto de adotar é intercalar livros curtos com leituras mais extensas, com livros mais longos. Também eu gosto de pegar livros com escrita mais leve, com uma história mais leve, e intercalar também com uma escrita mais densa, que exige mais do leitor e que desafia a sua capacidade intelectual. É claro que a leitura que a gente escolhe vai depender do objetivo de cada um. Então, no final das contas, para falar bem a verdade, cada um faz o que bem entende com suas leituras, com o livro que você deseja ler. Mas eu compartilho aqui nesse vídeo o que eu penso sobre esse processo de leitura. Para mim, ler está relacionado com crescimento pessoal, intelectual, uma forma de você expandir sua consciência, suas ideias, aumentar o seu repertório, argumentações. Claro, também não vejo problema nenhum em pegar leituras leves, divertidas, por puro entretenimento. Isso também faz parte do processo, como terapia, enfim. No meu caso, eu gosto sempre de intercalar esses tipos de livros, porque no final das contas, para mim, vale mais a qualidade na leitura do que a quantidade. E é claro que eu gosto de ler bastante, primeiro porque eu conheço mais histórias, eu conheço diferentes histórias, também eu gosto muito de aprender, então quanto mais eu leio, mais estudo, mais eu aprendo. Só que isso, né, a aprendizagem, ela requer tempo para assimilação, para a construção dos conceitos, das ideias, para internalizar tudo isso. Então, para mim, a estratégia ideal para ler mais é diversificar as leituras, diversificar o tipo de leitura. Por exemplo, para esse mês de agosto, eu separei para ler a biografia de Albert Einstein, eu estou lendo também um livro de fantasia, que é o Piranesi, um livro de cartas da Clarice Lispector, que eu estou lendo no Kindle, para poder também diversificar o formato. Peguei um livro também para estudar, que é Retórica, de Aristóteles, e também um clássico da literatura, o livro O Castelo, do Kafka. Eu gosto muito de variar a leitura porque isso me ajuda a manter o entusiasmo. Eu também posso alternar entre esses livros, né? No caso, se eu achar a leitura monótona, cansativa. E como eu falei, eu também gosto de alternar os formatos, ler tanto livros físicos como também o digital. Isso também enriquece a minha experiência de leitura. E apesar de amar, preferir ler o livro físico, ler no Kindle ultimamente tem sido muito mais confortável para mim por conta da fonte. Eu amplio e a leitura ela acaba ficando mais fluida. E isso também me faz ler mais. Mas eu confesso que manusear o livro físico para mim é a melhor experiência. Além do livro físico e também do digital, eu gosto de audiobook, mas em casos específicos. Não são todos os livros e exige um processo antes de ouvir e também quando eu finalizo, que me ajudam a assimilar ainda mais aquilo que eu estou ouvindo e aproveitar melhor o audiobook. Existe controvérsia sobre o audiobook serem ou não classificados como leitura verdadeira, que eu não vou me aprofundar nesse vídeo aqui, mas claro que eles são formatos diferentes e por isso requer um cuidado especial. Mas isso também não invalida o uso de audiobook, que eu acho que é uma ferramenta valiosa, poderosa e que eu tenho gostado bastante de usar. E o formato que eu vou escolher, isso vai depender também do tipo de conteúdo. Por exemplo, se for um livro que eu preciso estudar, anotar, refletir, na maioria das vezes eu escolho o livro físico. Alguns eu até leio em e-book, porque eu faço anotações ali no próprio tablet, usando um aplicativo que, por sinal, é ótimo.
Mas quando eu estiver falando sobre anotações de leitura, num outro vídeo eu volto a abordar esse assunto. Claro que se esse assunto interessar vocês, mas ainda assim, em 90% dos casos, eu escolho o livro físico. Geralmente para o Kindle eu vou escolher livros mais leves, leituras mais casuais, que eu não preciso ficar ali fazendo anotações. No final das contas, quando eu finalizar a leitura, eu vou saber ali resumir a história, falar sobre a minha experiência de leitura, sem recorrer às anotações. Não vai ser uma leitura com muitas camadas. Por exemplo, como eu falei, eu estou lendo o livro de cartas da Clarice Lispector no Kindle, porque são correspondências leves, que você não precisa ali ficar fazendo anotações e nem exige do leitor. E com relação ao audiobook, isso vai depender de cada livro e também da situação. Por exemplo, se eu estou com dificuldade de entrar numa história, se eu estou um pouco desconcentrada, então eu vou acompanhar o áudio com a leitura do livro físico. Então, nessa situação, eu fico sentada com o livro, prestando atenção, e se eu precisar também anotar algo, eu vou ter um momento para poder fazer isso. Quando eu quero, por exemplo, ouvir audiobook, mas enquanto eu faço alguma atividade, caminhada, limpar a casa, aí eu escolho um outro tipo de livro com histórias que eu consiga entender. Então, geralmente eu pego livros de ficção mais tranquilos, como fantasia, livros de ficção como desenvolvimento pessoal, livros de memórias, biografias, histórias curtas. Eu acho que combina bastante. Mas no final daquela atividade, eu sempre faço pesquisas, anotações sobre aquilo que eu vi, e isso me ajuda a assimilar melhor aquela história. E também é um momento que eu tenho que apurar ainda mais a minha escuta e prestar atenção. Eu percebo também que, dependendo do formato que eu escolho, isso também vai influenciar no ambiente. Como eu falei, os livros físicos de estudo ou que eu preciso anotar, né, ter mais foco e atenção, eu leio na minha mesa de trabalho. O e-book que eu tô lendo agora, por exemplo, eu leio na cama, né, que são as cartas da Clarice. O e-book eu também gosto de ler fantasia ou qualquer outro livro mais leve. Além disso, o Kindle, por ele ser portátil, me permite uma certa mobilidade, porque eu levo ele, por exemplo, para o trabalho, então eu leio nos intervalos, ou se eu precisar viajar, eu acabo levando muitos livros comigo na própria biblioteca ali do Kindle. Isso significa que eu posso ler tanto quando eu estiver me deslocando ou em momentos ansiosos, e em vez de me perder ali nas distrações com o celular, eu posso simplesmente aproveitar para ler algumas páginas. E como eu tenho o aplicativo do Audible no meu celular, então eu posso escutar o audiobook em atividades do dia a dia, como por exemplo uma atividade física, como eu falei, caminhadas, atividades domésticas. Então o que a gente pode perceber nisso é que toda essa flexibilidade, toda essa variedade de formatos permitem que a gente dedique mais horas do nosso dia à leitura. O conselho mais valioso que eu posso dar sobre como ler mais e com qualidade é que você priorize e agende aqueles momentos que serão dedicados à leitura. Existem várias maneiras de fazer isso. Por exemplo, você pode inserir a leitura como parte da sua rotina noturna ou reservando ali um horário específico no seu dia só para fazer essa tarefa. Às vezes, por exemplo, eu gosto de pegar um domingo para ler, fazer desafios, maratonas literárias, claro, como uma forma de me divertir e também de trazer entretenimento aqui para o canal. E, consequentemente, eu acabo lendo mais. Você também, por exemplo, pode ler nos intervalos do almoço, nos intervalos que você tem no seu trabalho. É claro que, em alguns casos, os compromissos profissionais ou pessoais, o cansaço, a falta de concentração, eles comprometem o ritmo de leitura, e isso é um assunto para outro vídeo. Mas, em outros casos, é uma questão de priorizar aquela atividade, claro, se o seu objetivo for ler mais. Se o seu objetivo é ler, por exemplo, 100 livros em um ano, então é importante que você avalie o que você tem feito atualmente, suas atividades. Também se pergunte o que você pode fazer para poder eliminar ou reduzir as distrações para poder alcançar essa sua meta. Por exemplo, no meu caso, dificilmente eu assisto televisão, eu quase não assisto a filmes, apesar de ter vontade e de querer assistir mais para poder comentar aqui no canal. Quando eu quero ter foco na leitura e ler mais, eu limito também a quantidade de conteúdo que eu consumo na internet. Até mesmo porque a gente recebe uma enxurrada de informações e eu não quero esgotar a minha mente, minha concentração com esses excessos. Então, isso ajuda a assimilar uma quantidade maior daquilo que você está lendo, você consegue ler mais, aumenta a sua produtividade na leitura porque você não esgotou sua mente com excessos de informações. Resumindo, se livrar dessas distrações ou de qualquer outra coisa que possa desviar a sua atenção, por exemplo, navegar sem propósito nas redes sociais, além de ajudar a ficar mais concentrado na leitura, você também consegue avançar mais rapidamente pelas páginas.
Uma outra coisa que eu também indico é estabelecer uma meta de leitura, seja por tempo ou por número de páginas. É interessante também você considerar reservar um tempo específico para leitura, como qualquer outra atividade importante que você tem na sua rotina. Isso a princípio parece algo desafiador, mas isso também garante que você vai manter aquela prática mesmo nos dias mais agitados. E também permite que você tenha uma leitura mais focada, porque você vai estar voltado totalmente para essa tarefa. E quanto mais praticamos a leitura, quanto mais a gente exercita a nossa capacidade de foco, mais forte e potente ela fica. E isso só vai trazer benefícios para a sua vida, vai ser uma experiência transformadora. Com a prática, você vai notando que a sua capacidade de atenção ela vai melhorando cada vez mais e você passa a entender melhor e mais rapidamente aquilo que você está lendo. É importante também entender por que você deseja ler mais, porque tendo essa clareza, você vai ter mais facilidade de definir suas metas, o livro que você pretende ler e ainda vai ter motivação para poder cumprir essas metas mesmo ali diante das dificuldades. E essas são apenas algumas dicas para quem quer ler mais, levando em consideração tanto a quantidade como a qualidade. Eu acho que a dica principal, como eu falei anteriormente, é essa: buscar diversificar a sua leitura, seja pelos temas, gêneros, formatos. Isso tudo vai enriquecer sua experiência, vai prevenir você contra o tédio, contra a monotonia e com certeza vai fazer você ler mais. E você também pode participar de clubes de leitura, trocar experiências e aprender com outros leitores. Essa também é uma ótima maneira de compartilhar suas ideias, aquilo que você aprendeu e também desenvolver o hábito de leitura. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Vou ficando por aqui e a gente se encontra nos próximos vídeos.